Vamos falar do coeficiente angular da reta. O que é o coeficiente angular? É um número real que é dado pela tangente do ângulo de inclinação. Aí o que nós aprendemos sobre reta? Quando eu tenho dois pontos no plano distintos, aqui o ponto A e o ponto B, eu tenho uma reta que passa por ele. E essa reta é única. Se eu tenho uma reta, então eu tenho um ângulo de inclinação dessa reta. Está aqui que eu chamei de alfa. E eu já sei que o coeficiente angular é a tangente do ângulo de inclinação. Só que aqui nós vamos aprender uma outra maneira de determinar esse coeficiente angular, porque nem sempre vai ter esse ângulo aqui determinado. Vai ter só os dois pontos. Aí, como é que nós vamos fazer? Ó? Repare, ó. Observe esse triângulozinho aqui. Ó. Ele é um triângulo retângulo, tá? E observe esse outro triângulo aqui, ó. Fechando aqui as paralelas dele, ó, 90 graus. Como essa reta e essa, ó, são paralelas, tá vendo? Ó? Esse ângulo aqui é igualzinho a esse, ó. Tá, ó. Essa reta aqui é paralela ao eixo X, ó. Ela é paralela ao eixo X, então esse ângulo é igual a este, certo? Aí esse triângulo retângulo aqui, vou chamar esse pontozinho aqui de C. É um triângulo retângulo, a gente já conhece ele. A hipotenusa aqui é AB, os catetos BC e AC, e tem um ângulo alfa, certo? E aí o que nós aprendemos nas aulas de trigonometria? Que calcular a tangente de um ângulo, pela definição, ó, vou botar aqui a tangente, ó, desse ângulo, é quem? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Aí lembra da aula 0, ó? Cateto oposto é essa reta aqui paralela ao eixo Y e ela está determinada por esses dois pedacinhos aqui, Y1 e Y2. Como é que eu calculo o comprimento dele? Y2 menos Y1. Aí o cateto aqui, ó, o comprimento dele é X1 até o X2. Como é que calculo o comprimento? X2 menos X1. Então, esse cateto aqui mede X2 menos X1 e esse aqui, Y2 menos Y1. Então, a tangente que a gente aprendeu lá no segundo ano, no nono ano, é o cateto oposto, então, que é o cateto oposto, Y2 menos Y1 dividido por X2 menos X1. Ora, mas quem é a tangente do ângulo? É o coeficiente angular. Aí você tem a fórmula. Então, para calcular o coeficiente angular da reta, se você tiver os dois pontos, simples. Você subtrai as ordenadas dividido pela diferença das abscissas. Divide a diferença das ordenadas pela diferença das abscissas. Só dividir. Então, vamos para os exemplos numéricos aqui, ó. Então, ó. Dado as retas abaixo, determine o coeficiente angular de cada uma delas. Repare. Aqui eu tenho dois pontos dados, tá vendo? Eu não preciso desenhar reta, como foi feito aqui em cima, mas eu sei que existe uma reta que passa por dois pontos, porque eles são distintos. Ó. Repare, o ponto A é menos 1 e 2, o ponto B, 4 e 1. Então, como que é só o coeficiente angular, eu não vou desenhar a reta. Eu vou simplesmente calcular. Aí, calcular como? Usando a fórmula que nós colocamos ali em cima. Subtrai as abscissas, as ordenadas, desculpa, Y2 menos Y1, dividido por X2 menos X1. Aí, se eu tenho dois pontos, segue a ordem, que é o X1, Y1, X2, Y2. Aí, ó. Calcular o coeficiente angular dessa reta vai ser o quê? O Y2, que é 1, menos o Y1, que é 2, dividido por 4, menos 1. Aí o menos da fórmula com 1 vai ficar mais. Aí 1 menos 2 vai dar menos 1. E 4 mais 1, 3. Então, essa aqui vai dar menos 1/3. Então, está aí calculado o coeficiente angular dessa reta, de forma bem simples, tá? Na letra B, eu tenho dois pontos, ó.
De novo, aí quem é o y1? x1, y1, x2, y2. Para calcular o coeficiente angular da reta que passa por dois pontos dados, é só fazer a diferença e dividir. 2 menos, ó, o menos da ordenada vai dar mais, dividido por menos 3, menos 1. Então, aqui vai dar 5 sobre menos 4. Isso aqui fica negativo, menos 5 sobre 4. Na letra C, observe os dois pontos. O que eu tenho nos dois pontos? Eles têm a mesma ordenada. Isso aqui nós já aprendemos. Quando o ponto tem a mesma ordenada, significa que a reta é paralela ao eixo X. Se ela é paralela ao eixo X, o coeficiente angular dela, ó, se é paralela ao eixo X, o coeficiente angular, o ângulo de inclinação é 0 e o coeficiente angular é 0, tá? Então, assim, olhando, se você conseguir identificar que as ordenadas são iguais, então você já sabe que o coeficiente angular é 0. Mas vamos calcular, usando a fórmula. x1, y1, x2, y2. Então, o x2 aqui é 2, ó, menos 2. E 3 menos, com menos 1 fica mais 1. Então, aqui fica 0 sobre 4, que é 0. Ora, coeficiente angular 0, porque a tangente dele é 0. Pronto, simples assim. Esse outro, dois pontos, eles têm a mesma abscissa. Se eles têm a mesma abscissa, ela é uma reta paralela ao eixo dos y, é uma reta vertical. Aí está dizendo que a tangente, ó, não existe do ângulo de inclinação, que é o do ângulo de 90. Aí vamos ver por que não existe. Ó. Se nós fizermos a continha, então o coeficiente angular vai ser o y2, então é o x1, y1, x2, y2. Vai ser menos 2, menos 3, e aqui menos 1. Menos 5 sobre 0. Olha a diferença, ó. O 0 pode ser dividido por qualquer número. Agora, um número não pode ser dividido por 0. Ó. Isso aqui na matemática a gente disse que não existe. Ó. Dá algo esquisito, tá vendo? Ó? Por que deu algo esquisito? Porque é uma divisão por 0, é algo indeterminado. Então, aqui não existe, não tem. Tá? Coeficiente angular. Simples assim. Aí na letra E, caso a reta esteja desenhada, como aqui está, ou ela vai ter os dois pontos, ele tem um ângulo de inclinação. Aqui ele deu o ângulo de inclinação, 150 graus. Então aqui você não vai aplicar a fórmula que nós aprendemos lá em cima, vai usar a tangente. Tangente de 150, está no segundo quadrante, é negativo, né? E a tangente de 150 é a mesma de 30, só que negativo. Então, a raiz de 3 sobre 3. Pronto. Então, calcular o coeficiente angular, por enquanto, é só você aplicar essa formulazinha. y2 menos y1, x2 menos x1, ou a tangente do ângulo. Tá? Simples assim.